vai ser muito importante. Então, vai ser muito importante que vocês entendam essa parte inicial da neuroanatomia junto com a neurofisiologia, porque isso vai simplificar muito a vida de vocês. Se vocês entendem a função de cada estrutura, vocês facilmente, durante a observação clínica, vão relacionar aquela disfunção com aquele órgão que não está funcionando adequadamente. Tá? Então, eu diria que 80% da neurologia é vocês entenderem bem essa parte neuroanatômica funcional. Tá? E aí vocês estão vendo, né, nesse capítulo de livro que eu pedi para que vocês lessem e trouxessem as dúvidas, a gente quer justamente entender como é que a gente testa cada um desses, vamos dizer assim, dessas estruturas do sistema neural. Quais são os testes para eu avaliar o cerebelo? Quais são os testes para eu avaliar o sistema vestibular? Quais são os testes para eu avaliar se a medula espinhal está funcionando ou não? Se o cérebro está com alguma alteração ou não? Se o tronco encefálico, os nervos cranianos estão com alguma alteração ou não. Então, o exame neurológico, vocês viram aí que ele está sendo distribuído em 8 etapas, ele vai ser extremamente importante para que vocês localizem aonde está a lesão. E aí, depois que vocês localizarem a lesão, gente, vai ficar muito mais fácil vocês entenderem que tipo de doença acomete aquele local. Um erro muito grande, que infelizmente vocês devem ainda estar se deparando no aprendizado da medicina veterinária aqui no Brasil, em diversas, não só na clínica médica, mas eu diria em diversas disciplinas que possam estar relacionadas com a parte de medicina, é aprender doença, sem aprender o raciocínio clínico antes da doença. Então, eu sempre falo para vocês desconstruírem o que vocês têm já gravado, fixado, memorizado na cabeça, desconstruam isso e comecem a reconstruir algo com um alicerce muito mais bem solidificado. Como que eu vou fazer isso, Bruno? Como é que eu começo a fazer esse alicerce solidificado? Bom, primeiro, a partir do momento que você está lá num ambulatório e você começa a observar um paciente, vamos dizer que entrou um cão e esse cão entrou arrastando os membros. Vamos dizer, é um dachshund que entrou arrastando os membros pélvicos. O que é muito comum que vocês já pensem imediatamente que esse animal tem? Discopatia. Perfeito. É muito comum vocês já pensarem numa discopatia. E esse é o nosso grande erro. Começar a pensar em doenças antes mesmo de avaliar o paciente e localizar a lesão. Infelizmente, isso é uma prática muito comum no nosso ensino no Brasil. E aí eu convido vocês para vocês entenderem isso e tentarem inverter isso na cabeça de vocês. Isso não é fácil, mas é importantíssimo, tá? E principalmente quando vocês estão na prática, né, as pessoas que já me viram atuando ali, eu insisto muito isso com vocês. Desconstruam esse raciocínio de que vocês têm que decorar doenças associadas com pacientes específicos, sinais clínicos específicos, tá? Isso não deve acontecer. Outro exemplo muito clássico. Chegou lá um cachorro fazendo mioclonia, né, ele fazendo alguma alteração específica de fasciculação, por exemplo, em face, né? Estou dando um exemplo aqui para quem está vendo meu vídeo, um exemplo de fasciculação. E aí a primeira coisa que as pessoas já pensam de cara, o que é? Que esse paciente tem, isso aí, Lucas, sinomose. E isso é um grande erro. A partir daí a gente tem uma grande chance de errar o nosso diagnóstico. E quem vai sofrer com isso é o nosso paciente, porque a gente vai estar perdendo tempo enquanto a gente deveria estar fazendo uma boa avaliação, um bom diagnóstico, e aí, através de um diagnóstico precoce, a gente vai conseguir propor um prognóstico mais favorável. Se a gente está dando chute e fazendo associações que nem sempre estão corretas, a gente incorre em maior risco de erro. Entendem isso? Isso é muito, muito importante, tá? Muito importante. E não é só na neurologia. Não é só na neurologia. Bom, ao longo das nossas aulas, vocês vão entendendo que sim, claro que é importante a gente entender fatores de risco. É claro que é importante a gente ter em mente que alguns pacientes, alguma espécie, raças específicas, idade específica, se é castrado ou não é castrado, se é macho ou fêmea, acho que eu já falei, tudo isso pode predispor pacientes a certas doenças, é claro que sim. Mas isso serve para que vocês tenham uma listinha
de diagnósticos diferenciais. Eu sempre vou falar, eu sempre repito isso, vocês vão ver muito isso nas minhas aulas e na prática também, que vocês serão melhores veterinários à medida que vocês consigam ter uma maior lista de diagnósticos diferenciais. Quanto mais fechado vocês estiverem, quanto menor a lista de diagnósticos diferenciais, quanto mais restrito vocês estiverem, maior a chance de erro. Entendem isso? Conseguem entender? Então, assim, se eu estou atendendo o Dachshund, que chegou na minha sala, no meu consultório, é um Dachshund de 6 anos de idade, é um macho não castrado, ele vive numa casa, não tem acesso à rua, ele é super bem cuidado, vacinado, está em sobrepeso, tem escada na casa, é um cão muito agitado, ansioso, sobe, desce, pula. Tem mais outros 3 cães que brincam com ele o dia inteiro. E ele teve uma paralisia aguda dos membros. Ele estava completamente normal ontem e hoje ele amanheceu paralisado desses membros pélvicos. Olha só quanta informação que eu estou dando para vocês. Bruno, quer dizer então que agora eu posso afirmar que ele tem uma hérnia de disco? Não, você não pode. Primeiro, porque primeiro você tem que fazer a avaliação neurológica e localizar a lesão. De acordo com o que vocês viram no capítulo, a gente sempre vai fazer a avaliação sistêmica desse paciente. Nunca vai ser assim, Bruno, se a lesão está na medula espinhal, aparentemente, posso deixar de lado o exame de nervos cranianos? Não, não pode. Porque uma dessas a gente pode comer bola. Se ele tiver um problema infeccioso, inflamatório, por exemplo, ele pode ter uma lesão multifocal, onde o principal foco esteja na medula espinhal, mas ele já tem alguma coisa em desenvolvimento encefálico e você não fez os exames e deixou isso passar. Você comeu bola. E aí você vai achar que é uma hérnia de disco, quando na verdade é uma doença infecciosa, é uma sinomose, por exemplo. Bruno, mas você acabou de falar que o cachorro é bem vacinado. Tudo bem, ele tem uma menor chance de ter sinomose. Mas a gente acabou de defender a tese de doutorado da minha orientada Carolina, que vocês devem conhecer, e ela mostrou que 12% dos cães estão com vacina ética completa e pegando sinomose. Tá? Então, assim, isso serve para a gente criar um alerta e para que a gente não dê diagnósticos sem fazer uma boa avaliação e para que a gente tenha sempre a lista de diagnósticos diferenciais. Então, beleza. Não posso fazer exame incompleto. O exame tem que estar sempre completinho. Estado mental, postura, marcha, se esse paciente tem ou não tem movimentos involuntários. Essas 4 etapas são as etapas que nós chamamos de fase de observação da avaliação neurológica. Depois disso, a gente vai fazer a avaliação semiotécnica geral. Termometria, auscultação, mucosas, linfonodos, hidratação, etc, etc. Toda a parte geral, porque é a hora que a gente está colocando esse animal na mesa. Durante a fase de observação neurológica, a gente está observando esse animal no chão, de preferência. Você está investigando, né, fazendo anamnese com o tutor, enquanto isso, o ideal é que esse animal esteja no chão, de preferência solto, na sala fechada, para que ele investigue, para que ele fique mais à vontade. Geralmente o animal está ansioso, o animal está com medo, então esse momento é um momento que ele vai ficar um pouco mais relaxado, tá? Ele vai se ambientalizar naquela sala. E nesse momento você está prestando atenção nesse comportamento. Como é que está o estado mental, como é que está a postura, como é que está a marcha, como é que estão, se existem movimentos involuntários. A partir do momento que colocou em cima da mesa, exame físico geral, e a próxima etapa, exame neurológico, que vai ser exame de nervos cranianos, exame das reações posturais, né, que vocês gostam tanto de ficar fazendo aquela da patinha, chama-se posicionamento da pata, teste do posicionamento da pata. Depois vem os testes de reflexos espinais, para a gente testar reflexos flexores e reflexos patelares. E, finalmente, por último, sempre por último, o teste para ver nocicepção, ou seja, para avaliar se esse animal tem dor profunda, dor superficial nos dígitos, principalmente quando ele tiver um problema na medula espinhal, e também para saber se ele tem algum tipo de dor em algum local que ele não deveria ter. Então a gente vai palpar a coluna vertebral dele inteira para saber, opa, ele está sentindo dor nesse local pode ter alguma lesão. Bom, com esse exame neurológico completinho, sendo bem feito, vocês conseguem falar, olha só, esse Dachshund de 6 anos que a gente acabou de falar,
o problema dele é tóraco-lombar. E aí sim, vocês vão linkar isso com o que vocês vão aprender na disciplina. Olha só, 75 a 85% dos dachshunds que fazem hérnia de disco, essa hérnia está na tóraco-lombar. Em segundo lugar, a região mais provável é a cervical. E quase que improvável é que esteja lombar. Então, olha só que interessante. Se você avaliasse esse animal, que você está pensando que é uma hérnia de disco, e você mostrasse que a localização dele fosse uma mielopatia, uma alteração na medula espinhal, mas que fosse lombosacral, isso te mostraria reflexos flexores hepatelares diminuídos ausentes, de acordo com o que vocês devem ter lido no capítulo, e tono muscular também vai estar flácido, ou seja, está tudo diminuído, tono muscular diminuído, reflexos diminuídos. Isso mostra que a lesão dele vai ser lombosacral, porque a intumescência lombosacral está sendo acometida. Nesse caso, você já praticamente descartaria a possibilidade de uma hérnia de disco. Não descartaria, mas seria muito menos provável que esse acometimento nesse dachshund fosse uma hérnia de disco. Estão entendendo, gente, onde eu quero chegar? Vocês estão entendendo o que eu estou demonstrando para vocês aqui? Sim, professor. Sim, professor. Alguma dúvida em relação a isso? Alguma dúvida em relação a isso, ao que vocês leram também no capítulo? Sim, é bem diferente, Isa. É bem diferente. Isso chama-se problematização. Isso chama-se medicina baseada em evidência, que infelizmente ainda está sendo deixada muito de lado nas universidades no Brasil. E eu, da mesma forma, eu me formei aqui e eu tinha essa visão completamente invertida. Eu só fui aprender isso quando eu fui lá para fora. Lá que eu fui exposto a esse raciocínio diferenciado de que a gente tem que parar de ficar decorando doenças e que a gente tem que, sim, avaliar o paciente para depois entender aonde está a lesão e aí sim pensar que tipo de lesão que pode causar alteração naquele local. Querem outro exemplo? Olha só. Clássico, tá? Clássico. Isso acontece muito no nosso hospital. Vários colegas ali, até dos residentes mesmo, às vezes acabam batendo cabeça com isso. Isso é muito comum. Chega um paciente fasciculando. Tá? Então ele está fasciculando. Então ele está fazendo movimentos de fasciculação em alguma musculatura, da cabeça, qualquer local. Primeira coisa que o pessoal já fala de cara, sinomose, como vocês mesmos já disseram. Aí eu vou fazer a avaliação neurológica desse paciente. As 8 etapas que a gente conversou. E aí eu vejo que esse paciente, a localização de lesão dele está em sistema nervoso periférico difuso. Ou seja, não é um problema de sistema nervoso central. Ok? O problema dele é um problema de sistema nervoso periférico difuso, que pode ser de raízes, tanto de nervos cranianos quanto de raízes espinhais, pode ser do próprio nervo, pode ser da junção neuromuscular e, finalmente, pode ser do próprio músculo. Ok? Os 4 componentes estruturais do sistema nervoso periférico. Aí eu pergunto para vocês, posso continuar tendo sinomose como meu diagnóstico diferencial para esse paciente? O que vocês acham, pelo que vocês já têm acumulado de bagagem no curso de veterinária? Repete de novo o que você falou por último, professor. Repito. Vocês estabeleceram pela avaliação clínica, esse animal é um animal que está fazendo fasciculações. Ele está fazendo fasciculações, foi pensado que poderia ser sinomose, ok? Na hora que você faz a avaliação neurológica desse paciente, você entende que a localização de lesão dele é difusa em todo o corpo dele, mas que ela está no sistema nervoso periférico difusa. E aí eu falei para vocês, só relembrando, quais são as 4 estruturas do sistema nervoso periférico. As raízes, que vão originar os nervos, que vão passar por uma junção neuromuscular para chegar até o órgão efetor, que pode ser um músculo, pode ser uma glândula. No caso aqui, a gente está falando de musculatura estradosquelética para marcha, ok? Então, esse animal tem alteração em algum desses 4 componentes, de uma forma difusa, por todo o corpo. Vamos supor... Eu não vou dar mais dica para vocês, mas esse animal está fraco, ele não está andando,
Tá? Ele tem uma tetraparesia não ambulatória, ele tem déficits de nervos cranianos, e ele tem essas fasciculações. Então, eu estou afirmando para vocês que na avaliação neurológica, o problema dele não é sistema nervoso central, e sim sistema nervoso periférico. A minha pergunta foi: vocês continuam achando que esse animal pode ter sinomose? Pela bagagem que vocês já criaram, legal, o Fabrício já colocou a opinião dele. Pela bagagem que vocês já criaram, pelo curso de neurologia até o 6º período, pelos estágios que vocês já fizeram, pelo que vocês já leram, eu quero saber se vocês acham que pode ainda ser sinomose. O Fabrício colocou assim: pode sim, porque a sinomose compromete a bainha de mielina. Bom, alguém mais? Ou só o Fabrício está Eu ligado? poderia pensar também num processo infeccioso ou numa intoxicação por metais pesados, por exemplo. Legal. Para incluir no diagnóstico diferencial, né? Já que, por enquanto, a gente não tem maiores informações. Exatamente. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar realmente é que a gente tem que criar uma listinha de diagnósticos diferenciais que combinem com essa neurolocalização. Então, quais são as doenças que podem efetivamente acometer o sistema nervoso periférico de maneira difusa, sem acometer o sistema nervoso central? Aí vai entrar o conhecimento das doenças. E aí vai entrar o conhecimento de que, por exemplo, esse paciente não pode ter sinomose, porque a sinomose não faz lesão de sistema nervoso periférico. A sinomose só acomete sistema nervoso central, tanto substância branca quanto cinzenta. Ela sim, ela causa desmielinização da bainha de mielina que está na substância branca. Mas ela não vai acometer sistema nervoso periférico. Ela não faz lesão de bainha de mielina em sistema nervoso periférico. Tá? Isso é muito importante. Então, a partir desses conhecimentos, vocês vão entender: opa, se eu sei fazer um bom exame neurológico, e eu garanto que eu fiz um bom exame neurológico, e o problema desse cachorro não é sistema nervoso central, e sim periférico, eu descarto clinicamente, sem nenhum exame. Eu não vou gastar dinheiro do proprietário, eu não vou fazer PCR, eu não vou fazer um monte de teste para pesquisar a sinomose, porque eu vou usar esse dinheiro, às vezes de um tutor que nem tem quase condições, para fazer o que realmente é importante. Então, eu repito para vocês: a clínica ela tem que ser soberana. Entrando no mérito dessa questão desse paciente em específico, né? A Anne falou, a Lara está falando aqui também em miastenia graves. Exato, aí a gente vai pensar em doenças que possam causar alterações no sistema nervoso periférico. Miastenia graves é uma, botulismo é outra, existem algumas infecciosas, como, por exemplo, a própria toxoplasmose é uma das principais. Gato, PIF, não causa problema de sistema nervoso periférico. Então, assim, são coisas que a gente vai ver ao longo das aulas. Tá? Eu estou dando uma introdução aqui, uma revisão zona, vamos dizer assim, tentando juntar um pouco desses aspectos todos, mostrando para vocês a importância de saber a parte semiológica da neurologia. Porque se eu não localizar a lesão, eu vou ficar chutando um monte de doença descabida sem saber se está certo ou errado. Tá? E aí, só para corrigir uma coisa, não é o nosso foco agora, Anne, mas só para você não ficar com isso na cabeça, cuidado. Raramente, intoxicações, que nem você falou, por metais pesados, raramente isso vai causar problemas de sistema nervoso periférico em pequenos animais. Vai causar problemas de sistema nervoso central, tá? Levando a crises epiléticas, podendo levar a malácia, podendo levar a poliencefalomalácia, enfim, pode ter algumas alterações específicas relacionadas com intoxicações, mas não de sistema nervoso periférico isolado, ok? Algumas intoxicações, sim, organofosforados, carbamatos, elas podem atuar na placa, na junção neuromuscular, e aí elas vão mimetizar também a própria miastenia graves, né? Porque também é uma alteração de placa, de junção neuromuscular. Fiquem tranquilos que tudo isso, gente, esse monte de informação vai vir na hora certa. Tá? Eu sei que vocês já têm algumas dessas doenças que vocês podem ter visto já em outras disciplinas. Na hora certa agora a gente vai acoplar, mas entendendo que antes de colocar esse diagnóstico na mesa, eu preciso ter certeza que esse animal, por exemplo, será que é miastenia? Ele não pode ter alteração do sistema nervoso central, senão não pode ser miastenia. Tá? É assim que a gente tem que pensar. Dúvida, gente? Afinal de contas, é uma aula para tirar dúvidas.
Por enquanto tá tranquilo, fluindo o raciocínio. Quem mais? O que vocês leram no capítulo que mais chamou atenção? Algo que tenha, sei lá, ficado confuso? Às vezes me confundo quando tento relacionar o tipo de paresia plegia com lesão na coluna. Legal, Lucas. Para isso, a gente precisa entender, né? Dois termos iniciais são semiológicos. Então, paresia é quando existe perda parcial da capacidade de iniciar o movimento voluntário. Ou seja, eu quero levantar o meu braço. Isso é um movimento motor voluntário. E aí existem as estruturas, né, que nós chamamos de neurônios motores superiores. Vocês leram isso é imprescindível na neurologia. Os neurônios motores superiores, eles são os responsáveis por iniciar movimento voluntário. Ok? E os neurônios motores inferiores, que estão nas intumescências, quando a gente está pensando em marcha, né? Esses neurônios motores inferiores, eles vão ser responsáveis por conectar o sistema nervoso central à periferia, aos órgãos efetores, no caso, então, músculos estriados esqueléticos, e eles são os responsáveis por manter o tono antigravitacional. Se eu fico em pé, se eu só fico em pé, sem iniciar um movimento, eu preciso manter meu tono antigravitacional, não é verdade? Então, os meus músculos extensores estão estirados, eles estão funcionando, vamos dizer assim. Então, enquanto isso, os flexores estão relaxados. Quem é responsável por manter esse tônus, mesmo sem que haja início de movimento? Os neurônios motores inferiores, que estão saindo, eles nascem nas intumescências, tanto na cervicotorácica quanto na lombosacra. Bom, a partir disso, desse entendimento, a gente vai entender que a paresia, repetindo então agora, a paresia é uma perda parcial da capacidade de originar movimento voluntário. E aí, tem dois tipos de paresia. Pode ser porque o neurônio motor superior não está conseguindo iniciar o movimento de maneira 100% adequada, tem uma lesão nas vias onde existem esses neurônios motores superiores. Geralmente, então, a gente está falando de sistema nervoso central, seja encéfalo, seja medula espinhal. Ou essa lesão pode ser de neurônio motor inferior, ou seja, o problema pode estar na periferia. De novo, né? Raiz, nervo, junção ou o próprio músculo. E aí você não vai conseguir desenvolver uma boa função motora, vai ter paresia justamente por essa lesão parcial. Em contrapartida, o termo paralisia, que é sinônimo de plegia, a gente vai utilizar quando existe uma perda completa da capacidade motora voluntária. O paciente ou nós não conseguimos mais iniciar ou manter um movimento, nem sustentar o próprio peso, vamos dizer assim. Tá? Então, a diferença de paresia para paralisia ou plegia é paresia, perda parcial. Paralisia ou plegia, perda completa. E aí vai depender do número de membros envolvidos. Pode ser uma monoparesia ou plegia, pode ser uma paraparesia ou paraplegia, membros pélvicos, por exemplo, os dois membros pélvicos. Pode ser uma hemiparesia ou plegia. Hemi é quando a gente tem metade, né, um antímero somente do corpo comprometido, então membro torácico e pélvico do mesmo lado. E tetra, também chamado de quadri, que são os 4 membros envolvidos. E aí, para a gente localizar aonde está a lesão, eu vou ter que entender um pouco melhor essa questão de neurônio motor superior e inferior que vocês leram no capítulo, né? Então, quais segmentos espinhais estão passando fibras de neurônio motor superior e quais estão passando fibras de neurônio motor inferior? Então, é imprescindível que vocês lembrem disso, das aulas de semiologia. Se não tiveram, repito, o capítulo de livro vai ser muito importante para que vocês releiam. Se não leram para hoje, releiam para amanhã, porque amanhã nós vamos falar justamente disso. A gente vai destrinchar essa parte, né? A Udmila, que vai ser responsável pela aula de amanhã, tá? A Udmila, minha mestranda que trabalha com a parte de medula espinhal, ela vai ser responsável por falar exatamente isso para vocês. Quando tem uma lesão cervical alta, como é que vão estar os sinais clínicos desses 4 membros? Quando a lesão é cervicotorácica, como é que vão estar os 4 membros?
Quando a lesão é tóraco-lombar, como é que vão estar os membros pélvicos, uma vez que se espera que os torácicos estejam íntegros, e como é que vão estar os membros quando o problema for lombosacra, a lesão for lombosacra. Tá, então, neurônio motor superior e inferior, esse conceito ele é muito importante, e eu convido vocês todos a lerem isso mais uma vez, porque não é simples, ele é um pouco confuso. Leiam isso de novo, hoje, de preferência, para que na aula de amanhã cedo, às 10 horas, vocês possam refletir e tirar todas as dúvidas. Porque aí a gente vai ver caso clínico, né, como vocês vão ver na prática, para saber localizar a lesão. Vocês entendendo isso, gente, nunca mais vocês vão fazer uma cachorrografia ou uma gatografia. Né? Ou seja, colocar o animal inteiro na radiografia para tentar tirar um diagnóstico da imagem, o que está completamente errado. Imaginem vocês, se eu pegar o lockdown não está aqui agora, se eu pegar o meu bulldog e radiografar a coluna dele inteira. Vocês lembram que o bulldog inglês ele é predisposto a uma alteração congênita da coluna vertebral? Vocês lembram qual é? Alguém lembra? Passarinho, você lembra qual é? Me ajudem, gente, por favor. Não lembram? Chama-se hemivértebra. Hemivértebra é quando existe uma má fusão embriológica do corpo vertebral. O corpo vertebral não se funde. Ou seja, o paciente ele tem vértebras mal formadas. Uma vez que a vértebra dele é mal formada, imagine aqui o corpo de uma vértebra, ela pode ser assim, ó. Em vez de ter fusionado e ficado uma só, ela pode ser assim, ó, o formato que a gente chama de borboleta. Ou ela pode ser trapezoide, pode ser tipo um trapézio. E isso vai produzir desvios espinhais, estenose do canal vertebral, né? Aquela compressão do canal vertebral. E isso, com certeza, pode causar sinais de marcha. Alterações que nós vamos chamar de sinais mielopáticos, ou seja, compressão da medula espinhal. Por que você está falando isso agora, Bruno? Porque eu estou dando um exemplo. Se eu radiografar o lockdown inteiro, meu bulldog inglês inteiro, a chance dele ter hemivértebras pela sua coluna vertebral é maior do que 80%, de acordo com a raça. Maior do que 80% de chance dele ter pelo menos uma hemivértebra. Isso quer dizer que ele tenha problema neurológico naquele local que ele tem hemivértebra? Absolutamente não. Pode ser somente um achado de imagem. Claro que isso pode causar problemas, como eu relatei para vocês. Pode, mas nem sempre vai. Então, 80% do bulldog inglês tem hemivértebra. E isso não quer dizer absolutamente que isso precisa ter necessariamente sinais clínicos. Entendem? Então, eu não posso radiografar um cachorro inteiro para esperar que o raio-x ou a tomografia ou a ressonância me mostre exatamente o local. Eu preciso da avaliação clínica bem feita para entender onde está o problema. Entenderam isso, gente? Sim, professor. Legal. Professor, Diga. eu tenho uma dúvida. Uma discopatia, por exemplo, uma hérnia de disco, vamos supor ali na região lombosacral, ela é capaz de promover uma paresia, tipo, unilateral? Ou sempre será bilateral? Boa pergunta, Joel. Pode sim. Uma discopatia pode causar uma lesão assimétrica. Na grande maioria das vezes, as discopatias em cães e gatos, elas produzem sinais clínicos mais simétricos, mas pode sim causar assimétrico. Ok? Entendi. Vocês estão vendo minha tela, gente? Sim. Tá. Não é essa que eu quero apresentar. Eu vou aproveitar, já que vocês trouxeram poucas dúvidas. Eu quero que vocês, por favor, me interrompam, tá? Se vocês forem lembrando de alguma dúvida, por favor, me interrompam. Mas, já que a gente está fazendo meio que um repasse, já que eu estou falando aqui meio que um repasse, eu vou mostrar algumas imagens que acho que fica mais fácil de vocês visualizarem tudo isso. Só lembrando, né, que a literatura sugerida aí, que está sugerida lá para vocês no plano de aula, eu sempre recomendo que quem gostar, quem se apaixonar pela neurologia,
já que é a área mais legal da medicina veterinária, é que vocês comecem a estudar por livro de neurologia. Lembrando que a gente tem uma disciplina que ela é optativa só de neuro, para aqueles que gostarem também. E aí a gente vai passar por partes, né, com mais tempo, já que, infelizmente, 5 aulas dentro da clínica médica é muito pouco para tudo que a gente tem para falar. E aí tem livros de tudo, né? Ó, esse livro aqui de neuroanatomia veterinária, ele é muito, muito importante para quem quer se aprofundar um pouco mais na neurologia. Vocês vão ver que muitas das minhas figuras que eu uso é da Christine Thompson, né? A doutora Christine Thompson, que é uma grande referência na neuroanatomia. O livro do professor De La Junta, que infelizmente nos deixou esse ano, ele é talvez não, sem sombra de dúvidas, a maior referência de neuroanatomia, de neurologia clínica, neuropatologia do mundo. Ele morreu faz pouco mais de um mês. Esse livro é espetacular para quem gosta dessa correlação entre neuroanatomia clínica e a parte de clínica neurológica. Para quem não gosta de jeito nenhum de ler inglês, a maioria desses livros são em inglês, mas esse aqui, que é o do Ronaldo Casimiro da Costa, ele tem tradução para o português. E, cadê? Tem um aqui, cadê? Esse aqui, ó, que é o Lawrence, esse livro aqui tem tradução na biblioteca, inclusive, só que é de versão mais antiga, versão de 2004. Tá? Aqui a gente já está numa versão de 2015. Tem algumas coisas que já mudaram, claro, principalmente com imagem avançada, ressonância e tomo. Então, alguns livros aí que vocês conseguem na própria universidade, né? E como vocês mesmos já falaram, alguns de vocês certamente têm esses livros digitalizados e podem contribuir aí uns com os outros. Bom, vou passar rapidamente aqui, só para a gente entender algumas coisas. Vocês estão vendo essa imagem, né? Vocês estão vendo um cão que está se mantendo em postura, depois ele começa a fazer marcha, trote e correr. Para vocês entenderem o sistema neural ele tem que estar todo integrado. Para um animal, seja independente da espécie, para que ele tenha essas funções íntegras, ele tem que iniciar os seus movimentos, e quem inicia movimentos são os neurônios motores, como eu falei para vocês, que a gente vai estudar bastante. Além de iniciar o movimento, ele vai ter que coordenar e refinar esses movimentos. E como vocês já me disseram, quem faz isso é o cerebelo. Além disso, ele tem que integrar todas essas funções com o equilíbrio. E quem faz o equilíbrio, a gente conversou, é o sistema vestibular. Tudo isso, gente, tem que estar íntegro e muito bem alinhado para que nós, ou nossos pacientes, faça todas as funções neurológicas esperadas para a sua manutenção e para a sua sobrevida. Qualquer lesão em qualquer uma dessas estruturas que são complexas, tá? A neurologia não é difícil, mas ela é complexa, uma vez que suas estruturas são complexas, mas se a gente entender isso, fica fácil. Então, qualquer lesão em alguma dessas estruturas vai gerar sinais clínicos. Então, só para que vocês relembrem, né? A gente está falando do cerebelo, que vai fazer essa função de coordenar, refinar. A gente está falando de toda a parte de prosencéfalo. Quando eu falo prosencéfalo, como vocês leram lá no capítulo, prosencéfalo nós estamos chamando de cérebro como um todo, o cérebro propriamente dito. O cérebro pode ser dividido na parte cortical, os hemisférios cerebrais, que é a parte aqui que vocês estão vendo um pouquinho mais escura, mais alaranjada, tá? Que tem giros, que tem sulcos. Essa parte a gente pode dar o nome também de telencéfalo, a região telencefálica. E vamos dizer assim, o miolo, que é onde está unindo... Vocês veem meu vídeo também ou não? Vemos sim. Eu vejo. Então, legal. Então, ó, o miolo dos... Sai, passarinho, agora eu preciso da minha mão. O miolo dos dois hemisférios cerebrais, tá? O miolo que une os dois hemisférios cerebrais é essa parte um pouco mais clara aqui, ó. Vocês estão vendo o meu cursor? Sim. Sim. Legal. Então, esse é o miolo, é o que nós chamamos de diencéfalo. Diencéfalo. Então, o diencéfalo mais o telencéfalo é igual ao cérebro, também chamado de prosencéfalo. O diencéfalo, gente, ele tem algumas características muito importantes, ó. O quiasma óptico, que é essa partezinha mais branca aqui, ó, está entrando no diencéfalo. O quiasma óptico é onde está cruzando as fibras
do nervo óptico cruzam para entrar no sistema nervoso, para depois fazer toda a sua irradiação até chegar em córtex occipital, que é onde vai ter a formação da imagem, até de maneira consciente, pela percepção da gente. Outra estrutura importantíssima no diencéfalo, que vai estar aqui, é a hipófise, é a região também de tálamo, a região de hipotálamo. Essas estruturas lembram alguma coisa para vocês? Tálamo, hipotálamo, hipófise. Me lembra muito a parte neuroendócrina. Show de bola. Show de bola. Então, olha só como nós temos uma estrutura imprescindível para comandar o que nós chamamos de eixo. Tálamo, ou hipotálamo que seja, hipófise, e aí vem as glândulas adrenal, vem as glândulas tiroideas, vem as glândulas gonadais. Então, aqui nós temos hormônios liberadores que vão atuar sobre hipófise, tanto neuro como adeno, que vão atuar sobre glândulas. Então, maturação sexual, crescimento, hormônio de crescimento, toda a parte de liberação também aí, e através de feedbacks negativos, tanto da parte de adrenais, tiroide, gônadas, isso tudo vai ser muito importante. E lesões nessa região, então, qualquer tipo de lesão, infecciosa, inflamatória, traumática, vascular, neoplásica, qualquer tipo de alteração nessa região pode originar problemas endócrinos associados. Então, vocês vão estudar depois, acho que com a professora Aline, as principais endocrinopatias em cães e gatos. Só que vocês têm que se lembrar e fazer essa associação, essa interdisciplinaridade, que vai ser tão importante para quando vocês estiverem avaliando aquele poodle de 13 anos de idade, que tem classicamente a síndrome de Cushing, que nada mais é do que um excesso de hormônios corticosteroides, né, um excesso de cortisol no sangue, no organismo como um todo, que faz com que esse animal fique letárgico, ganhe peso, tenha abaulamento abdominal, teleangiectasia, poliúria, polidipsia, adelgaçamento de pele, hipotricose bilateral e simétrica na região abdominal, hiperpigmentação cutânea, ou seja, ele vai ter um monte de sinais característicos de síndrome de Cushing. Nós chamamos isso também de hiperadrenocorticismo, excesso de cortisol. Legal, Bruno, legal você está falando tudo isso, legal, a gente vai aprender isso lá com a professora Aline no final do semestre. Show de bola. Eu até já vi alguma coisa na literatura, já assisti palestra, ou já vi algum animal nos meus estágios. Eu sei que o poodle realmente é um cão que é bem predisposto, né? O poodle velho. Realmente. Mas por que você está falando isso agora? Porque você tem que investigar bem esse cachorro. Não adianta avaliar tudo isso que eu falei da parte sistêmica e esquecer de fazer uma avaliação neurológica. Quando você vai fazer a avaliação neurológica, você vai ver que ele tem alterações visuais, porque aqui, ó, o quiasma óptico que está tão próximo, vamos supor que esteja crescendo aqui um tumor nessa região, que é muito comum, tá? Na região hipofisária. Ou, desculpa, na região de hipófise, região hipofisária. Está crescendo um macroadenoma de hipófise, tá? Muito comum nesses cães. Nós, seres humanos, até jovens também. Isso vai comprimir toda essa região, por isso está produzindo todas essas alterações endócrinas, principalmente se for um tumor secretório, e vai comprimir as estruturas também. Tanto que asma óptica, ele vai estar trombando contra obstáculos, porque ele não está enxergando direito. Essa compressão vai estar também fazendo alterações comportamentais, porque o cérebro, essa parte principalmente aqui, ó, mais rostral, ela é responsável pelo comportamento do animal. Se tem compressão de cérebro, pode ter crise epiléptica associada, nem sempre convulsiva. A gente vai ter uma aula só disso, tá? De crises epiléticas, tanto convulsivas quanto não convulsivas, as epilepsias. Então, são coisas que, se você deixar de perguntar para o tutor, pode ser que ainda esteja no começo, pode ser que seja muito discreto. E se você não investigar bem e fizer um exame neurológico bem feito, você vai deixar passar e vai ficar tratando esse cachorro como se ele tivesse um problema sistêmico. Vai estar pensando que é alguma coisa lá nas glândulas, porque você fez um ultrassom e viu que as adrenais estavam aumentadas. Quando, na verdade, o problema está aqui dentro. O problema é neurológico
alterando os equilíbrios hormonais, vamos dizer assim. Tá claro isso? Sim. Joia. Gente, por favor, me interrompam qualquer dúvida, tá? Bom, falando então de diencéfalo, falamos então de telencéfalo, do cerebelo, e aí olha que bonitinho aqui, nós temos a parte de tronco encefálico, da onde vão nascer 10 dos 12 pares de nervos cranianos. Então, só relembrando, o primeiro par é o nervo olfatório, e ele vai sair justamente dessa porção mais rostral aqui, ó, que faz parte do lobo frontal, que é o bulbo olfatório. Olha que plaquinha fininha que tem aqui, gente. Essa plaquinha fininha, ela divide toda a caixa craniana da parte de seios nasais. Isso aqui são os cornetos nasais, olha só. Então, essa área, ela é muito delgada. Alguém lembra o nome disso aqui? Placa crivosa. Perfeito. Ou, mais comumente chamada de cribiforme. Crivosa ou cribiforme. Show de bola. Ela serve justamente para separar a caixa craniana dessa parte de seios nasais, e também ela é toda meio assim, vamos dizer assim, toda com micro... Não vou dizer tão micro assim, porque dá para a gente ver com um pequeno aumento, mas ela é toda como se fosse fenestrada para que passem, então, as várias... Eu não vou dizer que é uma raiz, porque o nervo olfatório é quase uma extensão desse lobo frontal. Tá? Então, o nervo olfatório ele vai diretamente para essa região aqui da mucosa olfativa que está no seio nasal, ok? Então, esse é o primeiro par de nervos cranianos. O segundo par, como a gente já falou, nervo óptico. E a partir do terceiro até o 12º, todos eles vão nascer aqui no tronco encefálico. Então, a região mais proximal, mais rostral, né, mais rostral do tronco encefálico, essa região é o que nós chamamos de mesencéfalo. E daqui sai o terceiro e o quarto par. O terceiro par é o óculo motor, quarto par é o troclear. Depois vem essa ponte, olha só, facilmente visualizável, porque parece uma pontezinha mesmo aqui, ó. Tem essa barriga. Então, a ponte, ela é responsável pela eminência do quinto par de nervos cranianos, que é o trigêmeo. E depois todo o restante é o bulbo, que eu falei para vocês, bulbo raquídeo, bulbo raquidiano, medula oblonga, medula oblongata, tanto faz. Então, daqui saem desde o sexto par até o 12º. O sexto vai ser abducente, sétimo, facial, oitavo, vestíbulo coclear, nono, glossofaríngeo, 10º, vago, 11º, acessório e 12º, hipoglosso. Tá? Não se esqueçam de dar uma conferida de novo na função desses nervos, vai ser muito importante, não vai dar tempo da gente falar isso aqui, vai ser muito importante vocês lembrarem disso, tá? E aí vocês estão vendo que ela se comunica com a medula espinhal. A medula espinhal, que tem o seu canal espinhal, onde tem líquor passando aqui dentro. Lembrando do líquor, lembrem-se que existe o sistema ventricular. Esse é um corte sagital mediano, então a gente não consegue ver os ventrículos laterais. Mas, ó, aqui a gente consegue, ó, um ventrículo lateral de um lado, ventrículo lateral de outro, e aí vai ter o terceiro ventrículo que vai estar ao redor da substância, né, dessa região talâmica que eu falei para vocês, que é a aderência intertalâmica. Vou voltar, ó. Aqui, ó. Aqui está o terceiro ventrículo. Ao redor disso aqui, dessa bolinha aqui, que é a aderência intertalâmica. Ok? E isso vai se comunicar, ó. Isso vai se comunicar através desse canalzinho aqui, ó, com o quarto ventrículo que está aqui abaixo do cerebelo, entre o cerebelo e o bulbo. Então, essa região é o quarto ventrículo, que se comunica com o terceiro ventrículo através do que nós chamamos de aqueduto mesencefálico. Aqueduto mesencefálico, que é um local muito comum, inclusive, gente, de obstruções, seja por inflamações, infecções, traumas, neoplasias, não importa. Obstruiu esse aqueduto que é tão fininho
que vai acontecer com o líquor que deveria estar passando para cima, para baixo, para todos os lados? Vai ter obstrução. Vai se acumular. Vai se acumular. Isso vai gerar o quê? Hidrocefalia. Show de bola. Isso vai gerar um processo patológico que nós chamamos de hidrocefalia, que pode ser congênita ou pode ser adquirida por conta de uma doença secundária, né? Ou melhor, uma doença primária que leve secundariamente à hidrocefalia. Tá? Então a gente vai ver isso nas próximas aulas também. Tranquilo a parte encefálica? Então aqui só né, essa visão dorsocaudal, com essa abertura aqui mediana, vendo os ventrículos laterais, esse terceiro ventrículo, e essa comunicação aqui, ó, que vai estar associada com o quarto ventrículo que foi retirado, o cerebelo foi retirado aqui para a gente poder ver essa parte dorsal, vamos dizer assim, do tronco encefálico. Beleza? Beleza, professor. Depois, relembrem, né? Não vou entrar nesses méritos aqui porque não cabe, mas vocês tiveram isso desde lá da anatomia, depois a parte de neurofisiologia. É bem importante que a gente mais ou menos lembre que a substância cinzenta ela vai estar muito mais nas regiões corticais externas, envolvendo a substância branca que está aqui, ó, que é o que nós chamamos de coroa radiada, né? Parece uma coroa se irradiando, como se fossem dedos de luvas. E aí, em volta desses dedos, na parte mais externa, substância cinzenta. Então, substância branca interna, cinzenta externa. Porém, existem núcleos, olha lá os núcleos de novo, existem núcleos de substâncias cinzentas entremeadas na substância branca. Então, aqui internamente, olha só como nós temos alguns núcleos cinzentos. Olha só, aqui, todo cinzento. Vocês veem na própria cor, dá para delimitar, né? Então, substância branca, coroa radiada. Aqui, ó, é onde tem a ligação de um lado com o outro, né? Que eu estou falando para vocês lá que está gerando essa aderência intertalâmica. Então, isso vai ligar os dois hemisférios cerebrais. Alguém lembra o nome disso aqui? Corpo caloso. Show de bola. Corpo caloso. O corpo caloso vai ser um cruzamento de fibras brancas entre os dois hemisférios. Show de bola. Ou seja, vocês estão vendo a importância da gente lembrar um pouco dessa neuroanatomia, né? Aqui os ventrículos laterais, visto agora num corte transversal. Terceiro ventrículo, aqui também terceiro ventrículo. E é isso aí, tá? E aqui, então, cortes seriados mostrando essa relação, depois vindo aqui para a medula espinhal, o cerebelo aqui também. Tudo bem. Bom, e aí, gente, algumas coisas interessantes, rapidamente também, para a gente não se estender tanto, mas lembrar que o telencéfalo, né, a parte cortical encefálica, ela está dividida em 4 lobos. Vocês devem lembrar disso, né? Então, lobo frontal, lobo parietal, lobo occipital, mais caudal, né? E o lobo temporal. E também tem o que nós chamamos de rinencéfalo. O rinencéfalo, ele é nada mais, nada menos do que aquela projeção de bulbo olfatório, ó, vou voltar. Aqui, ó essa projeção de bulbo olfatório, que ela é tão desenvolvida no cão e no gato. Em nós, seres humanos, isso aqui é uma azeitoninha aqui na frente, gente. Porque a gente perdeu nessa função evolutiva, a gente perdeu a capacidade olfativa que a gente tinha antes, comparado com cão e com gato. Eles dependem muito da parte olfativa. Isso é muito legal. Outro exemplo, se pegar o nosso encéfalo, vocês vão ver que essa parte occipital, nossa, ela é muito grande, né? Se vocês pegarem a nossa nuca, a parte caudal aqui do nosso crânio, ela é muito mais reta, inclusive por isso. O nosso occipital é muito grande porque a nossa área visual é muito desenvolvida pela filogenia das espécies de desenvolvimento evolutivo. Os cães e gatos, eles praticamente tiveram uma redução desse lobo occipital, porque eles não dependem muito de visão. Claro que eles enxergam, mas vocês sabem melhor do que eu que um cão e um gato cegos, eles ficam muito bem em ambientes que eles conhecem, eles conseguem se virar muito bem, porque a olfação e a audição que está aqui no lobo temporal, ela vai ser primordial para esses animais. Então, gente, mostrando aqui, ó, alguns aspectos importantes que vocês devem lembrar
para um cão, e quase não tem muita diferença, mas aqui é uma representação de um gato. Algumas partes importantes. Então, ó, córtex motor, que é onde vão iniciar os neurônios motores, vão nascer os neurônios motores superiores, que vão ser responsáveis por iniciar alguma parte dos movimentos. Eu vou falar um pouco disso daqui a pouco. Aqui um pouco atrás, já na parte de parietal, um pouquinho para trás, né, pegando um pouquinho de frontal e parietal, essa região verde aqui é o que nós chamamos de córtex somatosensorial. Ó no gato ele é mais rostral. O que é somatosensorial? Significa a região que vai receber tudo que entrar pelo organismo, pelos nervos sensoriais, pela medula espinhal, tudo tem que chegar nessa região somatosensorial. É a região que capta todas as informações recebidas do meio externo para o meio interno. E a partir dela, ela vai distribuir isso para outras regiões do organismo. Por exemplo, você escutou um barulho. Então, pelo oitavo par, que é o vestíbulo coclear, foi captada essa informação que passou lá por dentro, né, nos ossículos da orelha média interna, passou por uma região específica do temporal, chegou nessa região de córtex somatosensorial para ser interpretado de maneira consciente. Chegou aqui, isso vai ser devolvido para o córtex motor auditivo, que aí sim está de novo no parietal, no temporal. No temporal. E aí, nessa região, ela vai se comunicar com a nossa memória e vai saber, opa, por exemplo, esse som é um som que eu conheço, é o passarinho piando, eu já conheço esse som porque eu já tenho isso na minha memória. Ok? Então, eu poderia dar vários exemplos, como eu dei esse agora para vocês, tá? Para vocês entenderem. Tenho certeza que vocês estudaram muito dessas coisas lá na neurofisiologia. A função dos órgãos especiais, né, como que nós reconhecemos conscientemente alguma sensação. Então, essa região de córtex somatosensorial ela é imprescindível para tudo isso. Córtex visual, no occipital, como eu já falei para vocês, né, tanto no cão quanto no gato. A porção olfatória, continuando aqui no rinoencéfalo, que eu tinha dado o exemplo para vocês, né, o bulbo olfatório, junto com uma parte final aqui, do lobo temporal, né? Então, a parte olfativa se comunica com o temporal, porque o temporal é muito importante para a questão de memorização e de sistema límbico. Vocês lembram sobre o sistema límbico? É o responsável pelas emoções. O sistema límbico, ele está contido no lobo temporal. Então, é muito importante que a olfação se ligue ao temporal para que um cão, um gato, consiga se orientar, por exemplo, e ter memória relacionada com o cheiro. E também com a audição, claro. Ok? Então, lembrem-se aqui que no lobo temporal, que é onde está o sistema límbico, as estruturas importantíssimas do sistema límbico são o hipocampo, a amígdala, e não estou falando de amígdala da garganta, não, tá? É a amígdala relacionada com a parte de memória, que é tão importante. O corpo denteado e outras estruturas importantíssimas que vocês devem lembrar. Beleza? Então, aqui só mostrando um pouco da representação, do que vai ser importante para a gente pensar em doenças. Ora, se eu estou falando cada uma dessas regiões para vocês, né, que tem suas funções, se vier aqui um tumor na região temporal, esse paciente pode, então, ter problemas de memória, ele pode ter problemas de conseguir conectar fatos relacionados aí com olfação, audição, com a memorização dele. Ele pode ter também problemas associados com a própria hipocampo e amígdala, são áreas que fazem muitas crises epilépticas. Então, é um local muito importante que desengatilha crises epiléticas. Então, é isso que vai ser importante no final do dia, quando a gente pensar, legal, meu paciente tem alteração nessa região, eu preciso entender quais são os sinais clínicos para chegar nessa região e, a partir daqui, eu vou pensar o que está causando essa lesão. É um problema degenerativo? É uma anomalia? É um problema metabólico? É uma neoplasia? É um problema nutricional?
é um problema de infecção ou de inflamação, ou pode ser idiopático, ou pode ser iatrogênico, produzidos por nós seres humanos, ou pode ser traumático, ou pode ser tóxico, ou pode ser finalmente vascular. Então aqui, rapidamente, eu falei para vocês todos os grupos de doenças que podem acometer um determinado lugar. Aqui eu deixo para vocês, mais uma vez, claro, a importância de vocês não decorarem doenças. Por quê? Porque não é a doença que produz sinal clínico, gente. É o local que está lesionado que produz sinal clínico. E claro, né? Você vai pensar primeiro, legal, nessa região, se ela tiver acometida, eu já sei os sinais clínicos que podem estar sendo resultantes disso. E agora eu vou, frente ao que eu já estudei, entender quais doenças gostam dessa região. E aí eu paro de pensar sempre na sinomose, por exemplo, como alguns veterinários gostam de fazer. Tudo é sinomose, né? E não é assim. Estão entendendo, gente? Tá tranquilo? Sim, professor. Sim. Show. Ainda no encéfalo, eu falei para vocês que essa região aqui da frente é uma área importante de córtex motor. Ó, upper motor neuron, né? Neurônio motor superior, que eu falei para vocês. Os neurônios motores superiores são aqueles que originam o movimento. Só que existe outra região muito mais importante de neurônio motor superior nos animais domésticos. Cão, gato, cavalo, vaca, os animais domésticos de uma forma geral, tá? Então, é importante, quando eu falo que é muito, muito importante, para quem já me conhece sabe que isso geralmente cai nas provas, né? Vocês não estão tendo provas normais, a gente está dando trabalho para que vocês façam, mas lembrem que isso é uma coisa realmente muito importante. Os animais domésticos não utilizam praticamente córtex cerebral para fazer movimento motor voluntário, diferente de nós, seres humanos, que nos utilizamos dessa região, sim, para fazer movimento motor voluntário. Calma lá, Bruno. Explica esse negócio direito aí que eu não estou entendendo. Como assim? Você está querendo dizer que um cachorro, um gato não precisa do cérebro para caminhar? Exatamente isso. Exatamente isso. Um cão e um gato, desde que eles tenham o seu tronco encefálico íntegro, ele vai caminhar. Ele vai conseguir fazer marcha motora voluntária. Bruno, mas vai estar 100% mesmo que tiver destruído essa região? Não vai estar 100%. Mas ele pode ter alguns déficits, mas ele consegue andar. Ele consegue desenvolver funções motoras voluntárias adequadamente com pequenos déficits. Só para vocês entenderem a porcentagem disso, gente. Nós, seres humanos, usamos 80% da capacidade de originar movimento motor voluntário advindo dessa região aqui de córtex. 80% do meu movimento motor voluntário vem daqui, ó, de córtex motor. Somente 20% dos meus movimentos, ser humano, vem daqui, dessas duas regiões amarelinhas aqui, ó, que também são onde estão os neurônios motores superiores. Ok? Nos animais, façam a inversão dessa informação. É justamente o oposto. Os animais domésticos, 80% da motricidade voluntária vem daqui, ó, do tronco encefálico, dessas regiõezinhas em amarelo, dos neurônios motores superiores, dos tratos que nós chamamos de extrapiramidais. Certamente vocês aprenderam isso lá na neurofisiologia. Então, os tratos extrapiramidais do tronco encefálico são responsáveis por originar 80% da motricidade nos animais domésticos. E somente 20% da motricidade vem daqui de córtex cerebral. Beleza? Beleza. Alguém consegue me mostrar a importância clínica, um exemplo clínico do que, por que isso é importante? No caso de alterações, professor, na verdade, é mais uma dúvida, não a resposta a essa questão.
Mas, por exemplo, no caso de uma isquemia ou de um extravasamento sanguíneo ou de um acometimento de uma malácia nessas regiões, seria possível aprender a andar, entre aspas, novamente, contando com esse dispositivo de locomoção? Quem que está falando que eu não estou vendo o nome de vocês agora? Anne Caroline. Anne. Perfeito, Anne. A única coisa que eu mudaria na sua fala é a reaprender. Na verdade, ele não deixou de aprender, porque assim, ó, vamos supor que a lesão que você está propondo está aqui no cérebro, não no tronco. Está no cérebro, tá? Ele vai continuar andando, ele vai ter déficits. Ele vai ter lá, ele pode estar andando em círculo, dependendo da gravidade do tamanho dessa lesão. Ele pode estar andando em círculo, ele pode ter um pouquinho de déficit de propriocepção, ele pode ter alguns acometimentos na marcha, mas ele está andando, porque quem é responsável principal pela marcha está íntegro. Ó. Se aqui estiver íntegro, ele consegue fazer suas funções de marcha voluntária. Agora, se a lesão tiver aqui no tronco, a chance desse animal chegar para você sem andar é muito maior. Então, olha só, eu vou dar 2 exemplos clínicos práticos para vocês, muito práticos, que vocês vão ver nas próximas aulas e vão ver no dia a dia. Vocês não vão esquecer disso. Primeiro exemplo. Se vocês estão atendendo um paciente que chegou tetraparético não ambulatório, ele não está andando com os 4 membros, ok? Não consegue andar com os 4 membros. Vocês conseguiram visualizar que ele tem alteração de nervos cranianos também, na avaliação de nervos cranianos. Ou seja, o problema não é espinhal, ok? O problema está no encéfalo. Todo mundo comigo? O problema está encefálico, porque ele tem alterações de nervos cranianos também. A não ser que seja multifocal, claro, tá? Mas tirando a possibilidade de uma multifocal, vamos pensar no simples. Se ele não está andando, gente, e o problema está no encéfalo, é muito provável que o problema dele esteja aqui no tronco encefálico e não no cérebro. Se tivesse no cérebro e não no tronco, ele estaria andando com déficit, mas ele estaria andando. E o paciente que eu estou falando para vocês não está andando. Entenderam isso? Sim. Isso é muito importante, muito mesmo. Outro exemplo que é clássico, eu gosto muito desse exemplo, porque isso salva vidas. E essa é a nossa função, salvar vidas. Vocês raramente vão ver o Bruno fazendo eutanásia de um paciente com trauma crânioencefálico. Vocês podem ver isso acontecendo na escola, mas vocês podem ter certeza que o Bruno não vai estar envolvido. Por quê? Porque eu sei, por experiência e por conhecimento científico, que se um paciente, por mais que ele tenha perdido córtex, massa encefálica dessa região aqui, ó, às vezes ele chegou com trauma crânioencefálico grave, ele chegou para mim em coma, perdeu massa muscular, massa encefálica, perdeu, tá? Perdeu. Esse animal vai embora andando daqui uns dias. Eu só preciso dar tempo para ele. Eu preciso fazer todo o tratamento dele, eu preciso diminuir a pressão intracraniana, fazer todas as abordagens que vocês vão aprender no momento correto, desde que ele esteja com o tronco encefálico íntegro. Esse cão vai sair do coma, esse cão vai sair do estupor, esse cão vai voltar para casa andando. Podem escrever o que eu estou falando para vocês. Só que a gente só vai ver isso acontecer se a gente der tempo. Isso não vai acontecer do dia para a noite. Tem cão que vai ficar... eu já tive paciente que ficou em coma 7 dias. E claro que isso envolve custo. É claro que tem proprietários que não vão ter condição. É claro que tem casos e casos. Eu estou querendo mostrar para vocês que uma lesão cerebral grave nem sempre vai levar a problemas clínicos neurológicos tão graves no cão e no gato, nem em outros animais domésticos. E na aula que eu falar para vocês de doenças encefálicas, eu vou mostrar isso na prática. Eu vou mostrar para vocês cães que nascem com hidrocefalias gigantescas, que eles praticamente não têm cérebro e eles não têm praticamente nenhum déficit na marcha. É impressionante. Se fôssemos nós, seres humanos, com lesão desse mesmo jeito, certamente nós estaríamos, se vivos, estaríamos acamados, paralíticos,
tetraparalíticos, hemiparalíticos, claro que vai depender de como que tiver essa lesão. Beleza? Então, ó, esses tratos, né, os tratos gerados pelos neurônios motores superiores daqui, dessa região, são tratos piramidais. Vocês aprenderam isso lá na neurofisiologia. Piramidais. E esses que vêm daqui do tronco encefálico são os extrapiramidais. Então, se um dia vocês se depararem com uma questão desse tipo, quais são os tratos mais utilizados para motricidade dos animais domésticos? São os tratos extrapiramidais. E minimamente, somente 20% dos piramidais. Beleza? Como é que está nosso tempo aí? 7h15, beleza. Mais um pouquinho de coisa aqui para vocês, então. Eu falei para vocês que tudo que existe de sinais sensoriais no ambiente vão ser captados pelos nossos milhares, milhões de receptores pelo nosso organismo, não é isso? Receptores em terminações nervosas, de pressão, de dor, de temperatura, enfim, tudo que vocês imaginarem. Isso vai ser sempre carreado da parte da periferia para a parte central. Vai chegar na medula espinhal, através dos nervos espinhais, ou vai chegar no tronco encefálico, ou até no prosencéfalo, né, através dos nervos cranianos, correto? Depois que essas informações, sejam elas quais forem, chegam no sistema nervoso central, elas obrigatoriamente vão passar por uma região que vocês estão vendo aqui, ó, mais laranja, que passa pelo tronco encefálico e chega até a região diencefálica. Essa região nós chamamos de SARA. SARA. Na verdade, de uma forma geral, a gente pode chamar isso aqui de sistema reticular. Sistema reticular. Que tem a parte ascendente, que é a SARA, e tem uma porção descendente, que eu vou falar daqui a pouco. Então, agora, vamos nos concentrar nessa porção ascendente. Por que SARA? SARA é a abreviação de Sistema de Ativação Reticular Ascendente. O que significa isso? SARA, essa estrutura, é responsável pela manutenção do ciclo de sono e vigília. Ela que é responsável por fazer com que a gente fique desperto ou que a gente possa entrar em repouso, entrar em sono. Então, existem problemas, afecções que acometem essa região que vão gerar distúrbios de sono, que vão fazer com que um paciente tenha, exemplo, vocês já devem ter ouvido falar de uma doença que chama-se narcolepsia, que é um distúrbio do sono, como quando a pessoa ou o animal entra em sono quando não deveria, porque ele tem distúrbios geralmente relacionados com neurotransmissores nessa região, que não conseguem manter o córtex alerta. E aí ele entra em sono na hora errada. Assim como a manutenção do ciclo de sono e vigília, gente, todas as informações que eu falei para vocês que chegam no corpo passam pelo SARA, chegam ao tálamo, e o tálamo distribui para cada região específica da sua necessidade, de acordo com o tipo de informação que precisa ser entendida pelo cérebro. Então, olhem a importância dessa região aqui. Lesões nessa região, e aí, de novo, degenerativa, anomalia, metabólico, nutricional, neoplásico, infeccioso, inflamatório, traumático, tóxico, vascular, qualquer tipo de doença, grupamento das doenças, que acometam essa região, podem fazer com que o nosso paciente fique com alterações importantes de estado mental. E aí ele chega para a gente deprimido, né, estado mental deprimido, ou em estupor, ou até em coma. Qual que é a diferença de estupor e coma mesmo? Estupor, ele é responsivo a estímulos. Perfeito. Os dois, aparentemente, o animal está em um estado de sonolência, né? Como se ele tivesse anestesiado, vamos dizer assim. Porém, você fazendo estímulos sensoriais, o que está em estupor consegue dar uma recobrada. Por mais que seja uma recobrada rápida, daqui a pouco ele volta naquele sistema de sonolência de novo. Então, podem ser estímulos visuais, auditivos, gustativos, táteis. E, por último, se nada respondeu, a gente vai fazer dor.
Estímulo nociceptivo, dor. Se nem assim esse paciente respondeu, significa então que ele está em coma. Então essa é a grande diferença. Muito bem. Entendido essa parte, então, gente, da parte ascendente? Tudo que chega e precisa chegar no córtex cerebral para manter nosso sistema de alerta ou de repouso? Sim. Nenhuma dúvida? Beleza. A gente vai falar de doenças depois que acometem essas regiões. Professor, Oi. perdão, eu me perdi um pouco. Quando o senhor falou do estupor ou coma, o senhor falou que uma lesão no SARA pode levar o animal a entrar em estupor ou coma. É isso? Perfeitamente, perfeitamente. Então, ó, vamos de novo. Essa região aqui toda em laranja é o SARA. O SARA é o sistema que ativa o encéfalo, que ativa o cérebro. Então, as informações, por exemplo, o paciente, o gato, né? O gato, ele está no lugar e ele viu lá algo que pode colocar a vida dele em risco. Então, os receptores dele vão enviar de várias maneiras, né? Ele tem várias maneiras, através da visão, através da olfação, através de estímulos táteis no nervo trigêmeo, através do equilíbrio, da audição, enfim, através da medula espinhal. De tudo isso, vem estímulos sensoriais que precisam necessariamente passar por aqui, pela região de SARA, para ascender até a região de tálamo e do tálamo para o córtex. Isso vai fazer o quê? Sistema de fuga ou luta. Então, ele precisa entender aqui que não é o momento dele ficar, vamos dizer assim, entrar em sono, é o momento da vigília, certo? Ele precisa do sistema de ativação para deixar o córtex alerta, para o córtex ficar alerta. Se uma lesão acometer o SARA, isso não vai passar adequadamente, né? Essa informação vai estar obstruída, não vai chegar adequadamente ao córtex. Com isso, esse animal vai estar com estado mental alterado. E aí ele pode estar deprimido, depende da gravidade, deprimido, em estupor ou em coma. E aí, então, são níveis de profundidade. Ah, entendi perfeitamente agora. Muito obrigado. Mas tem uma coisa a mais. Olha só. Vocês estão entendendo que essa informação tem que subir pelo SARA para depois ser distribuída, que nem as setinhas aqui, ó, para ser distribuída para o córtex. Então, não adianta nada também o SARA estar íntegro, o de encéfalo aqui está todo íntegro, se o córtex estiver alterado, vocês concordam? Não adianta? Sim. Exatamente. O córtex também tem que estar íntegro. Então, se um paciente tiver alteração cortical, ele não vai receber a informação. Essa informação pode até chegar nele, mas ele não vai conseguir receber essa informação e processar essa informação. Então, esse animal também pode ter alteração de estado mental. Também pode estar deprimido, pode estar em estupor ou pode estar em coma. Seria estilo sistema porta, né, professor? Que leva o sangue para os órgãos. Perfeito, perfeito. Só que aqui, em vez de sangue, a gente está falando de estímulos elétricos, né? Ou químicos, né? A gente está falando de neurotransmissões. Perfeito, é isso aí. Depois, então, dessa parte de ascendência, né, de todos os estímulos que estão chegando, tem a parte descendente do sistema reticular, que é por onde vão sair aqui, que eu falei para vocês, os neurônios motores superiores, que vão descender, levando, então, informação para esse gato sair correndo, para esse gato iniciar seu movimento e ir para algum lugar seguro. Então, é assim que vai funcionar. Tranquilo? Tranquilo, obrigado. Show. Imagina, qualquer coisa vão me interrompendo, por favor. E aí, gente, finalmente, não se assustem com essas figurinhas, tá? Mas, finalmente, nós temos aqui também o encéfalo, tronco encefálico. Isso aqui é só para mostrar para vocês, ó, a disposição, nós chamamos de disposição somatotrópica. Isso nada mais é de como que as fibras ou os próprios núcleos, né, os conjuntos de corpos neuronais, estão dispostos no tronco encefálico e na medula espinhal. Como assim, Bruno? O que você quer dizer? Bom, eu quero dizer que existe uma organização muito interessante. A organização que divide
que faz com que as principais estruturas motoras estejam dispostas na região mais ventral, são as que estão em vermelho. São as fibras ou os núcleos motores. Porque vocês sabem muito bem, né? Existem fibras que são motoras, existem fibras que são sensoriais e existem fibras que são autonômicas, não é isso? Então, elas estão dispostas de uma maneira muito interessante pelo organismo. Em cima, na parte dorsal, tanto do tronco quanto da medula espinhal, na parte mais dorsal, estão principalmente as fibras sensoriais. Ou seja, o que vai chegar ao organismo vai chegar aqui em cima, na medula espinhal, e vai ser repassado aqui para cima, no tronco encefálico, para depois, né, no SARA, para depois subir para o cérebro. Por outro lado, as estruturas motoras estão na parte mais ventral. Aqui estão, né, principalmente, então, núcleos de nervos cranianos que são motores e também os núcleos que vão originar os movimentos, os neurônios motores superiores. E entremeado entre os dois, na parte mais mediana, que inclusive tem o sulco, lembra que vai ter um canal espinhal aqui, né, que vai estar preenchido por líquor. Então, nessa região mais mediana, é onde vão estar as representadas em azul, que são as estruturas autonômicas. Então, isso fica fácil para que vocês entendam, ó, num corte transversal agora. Aqui a região da medula espinhal, a região aqui do mesencéfalo, e aqui a região também, não, desculpa, mesencéfalo está aqui, mesencéfalo, a parte da frente, e mielencéfalo, que nada mais é do que a junção aqui da porção mais caudal do tronco, tá? Então, ponte com bulbo. Então, olha só, sempre a parte dorsal mais sensorial, a parte ventral, em vermelho, mais motora, e a parte mediana mais autonômica. Para que serve isso, Bruno? Para que isso me importa? Porque nas doenças neurológicas, pensem aqui na medula espinhal, se o paciente tem uma hérnia de disco, volta. O paciente aqui na medula espinhal, tá? Ele tem uma hérnia de disco, o disco não está aqui ventralmente? Se esse disco comprimiu a região ventral, vocês acham que é mais capaz que esse animal tenha paralisia por comprometimento motor, ou ele tenha muito mais alterações somente sensoriais, como muita dor, mas sem comprometimento motor? O que é mais provável? Paralisia. Perfeito, gente. É isso que eu preciso que vocês entendam. E é isso que 99% das universidades no Brasil hoje não ensinam. Eu preciso que vocês entendam isso. Tá? Se vocês entenderem isso, vai ficar muito fácil, muito mais fácil de vocês localizarem lesão na prática clínica. Tá? Então, existem doenças que vão acometer a região mais ventral e existem, sim, doenças que vão acometer a parte mais dorsal. E aí, se for mais dorsal, vocês vão ver animais que têm muita dor, às vezes, sem que haja comprometimento motor. Tá? No tronco encefálico, isso vai acontecer da mesma maneira. Finalmente, chegando na medula espinhal, então, existem vários tratos que vão passar, né? Eles vão vir lá do encéfalo e passar aqui pela medula espinhal, assim como tem muitos que são ascendentes, que vão vir aqui da medula espinhal para subir lá para o encéfalo. A medula espinhal, gente, a gente vai dividi-la em 4 segmentos. Por que 4 segmentos? Porque são 4 segmentos que vão originar síndromes clínicas distintas. Existem 4 síndromes clínicas bem especificadas na medicina veterinária e na medicina também. Oi? Pensando na posição do animal, é mais comum ele tenha uma discoplastia, uma hernia de disco, que a protusão vá para o dorso ou vá para o meio, para a parte mais ventral da coluna? Excelente pergunta. Deixa eu ver se eu tenho um disco aqui. Não vou ter, mas aí eu vou te dar uma resposta agora. Quem que está falando? Daniela. Dani, eu vou te dar uma resposta agora, mas eu quero que você me lembre disso segunda-feira, quando a gente for continuar a aula de mielopatia, porque aí eu vou te mostrar um disco intervertebral, tá? E aí você vai entender perfeitamente o que eu vou falar agora. A hérnia de disco,
a grande maioria das vezes, ela vai sair para dorsal. Por quê? Porque o componente do disco intervertebral dorsal é muito mais fino do que o componente ventral. Tá? Eu não tenho uma imagem de disco para te mostrar agora, mas tenta imaginar isso na sua cabeça e segunda-feira me lembra de novo dessa pergunta que eu vou te mostrar o disco e você vai entender isso. Então, o disco intervertebral, o anel fibroso ventral, ventrolateral, ele é muito mais grosso. Então, ele impede que o núcleo pulposo, que é quem faz geralmente esse deslocamento, né, que sai para comprimir as estruturas neurológicas, ele não consegue deslocar para baixo. Então, ele vai para a parte mais frágil, que é a coluna mais dorsal. É a porção do anel fibroso do disco que é mais dorsal. Eu acho que vocês já devem ter visto alguma coisa disso na patologia, mas a gente vai retomar. E às vezes ele sai lateralizado, dorsolateral, podendo comprimir não a medula espinhal, mas a raiz espinhal. Quando ele faz uma extrusão, por exemplo, ou uma protusão para o forame intervertebral. Beleza? Aí, nesse caso, ele vai ter dor e também pode ter dificuldade de locomoção, né? Ele vai ter, você vai perceber que ele anda diferente. Perfeito. Se for uma compressão, a grande maioria das vezes das hérnias de disco vão comprimir a medula, a grande maioria. Mas algumas vezes pode comprimir só o forame intervertebral, sem a medula, mas pegando a raiz. Quando pega a raiz, esse animal sente dor. Ele pode sentir muita dor, muito mais dor do que uma hérnia que é ventral, que pega muito mais motora. Essa é a grande diferença. E ele pode ter déficit motor? Ele pode. Pela raiz que está sendo comprimida, ele pode ter um déficit motor, mas vai ser muito menor do que um déficit quando a medula está comprimida. Concorda? Sim, sim. Por isso, não, é porque eu mesma tive hérnia, né? Cheguei a operar, eu tive L4 e L5. E mais do que dor, eu tinha muita dormência e formigamento. E pela dor e formigamento eu não conseguia andar. E eu fiquei com o pé bobo de... até a própria percepção de deixar a sola virada para o chão perdeu um pouco. Então, fica lateralizando. Assim, perfeito. Sem perceber. Você deu um exemplo clássico, da locomoção. Né? Perfeito o que você está falando. Eu também, eu tenho uma hérnia de disco entre L5 e S1, lembrando que nós temos 5 vértebras lombares, enquanto eles têm 7, né? Os cães e os gatos têm 7. Nós temos 5 vértebras lombares, sendo que a medula espinhal nossa termina em L1. Ou seja, a partir de L1 para baixo, é tudo caudequina, são todas raízes espinhais, não tem medula espinhal mais. Então, você tinha, entre L4 e 5, uma compressão de raiz. A sua compressão de raiz não vai te causar paralisia. Você não ficou paralítica, mas você pode sim perder força muscular. Você pode ter paresia e principalmente déficits sensoriais, que aí vem formigamento, aí vem dor, tudo que você está falando que você tinha. Né? Então você já tinha dificuldade de movimentar, porque a raiz motora estava comprimida junto com a sensorial, né? Mas é claro que isso não ia te paralisar, porque sua medula espinhal não estava comprimida. Por sorte, foi no local que não tem medula espinhal. Certo? A mesma coisa vai acontecer, gente, no cão, quando o problema dele estiver entre as vértebras L7 e S1. Porque a medula espinhal do cão, ela termina em L6. A do gato termina em S1, na grande maioria das vezes. Mas do cão termina em L6. Então, se a gente está falando de uma compressão entre L7 e S1, a gente chama isso de síndrome compressiva da cauda equina. Fiquem tranquilos, a gente vai estudar isso mais para frente. Isso também é a mesma coisa que a Dani falou. Isso não vai causar paralisia nunca nesse paciente. A síndrome compressiva de cauda equina nunca vai causar paralisia no paciente. Por quê? Porque a medula espinhal não está sendo comprimida, ela já acabou antes de chegar em L7 e S1. Só que o animal vai ter paresia, ele vai ter dor, vai ter déficit proprioceptivo e por aí vai. Por isso que vai ser importante isso aqui, tá? E essa aula vocês vão destrinchá-la amanhã. A Ludmila vai destrinchar isso tudo com vocês. Os 4 segmentos, C1, C5, C6, T2, T3, L3 e L4, S3. E aí vocês vão destrinchar a questão de neuromotor superior e inferior, para não sobrar dúvidas
para depois a gente ir para doenças na segunda-feira. Só lembrando que nas intumescências, tanto cérvico-torácica, que são, né, segmentos espinhais de C6 até T2, e na intumescência lombosacra, que é onde estão os segmentos espinhais de L4 a S3, o nome intumescência é justamente porque elas são intumescidas, elas são mais gordinhas, são mais, né, robustas, por conta da quantidade de corpos neuronais que saem daqui, que nascem aqui, que vão gerar os nervos que vão para os membros. Esses são os famosos neurônios motores inferiores que vão para a marcha, que vão ser responsáveis pela manutenção do tônus antigravitacional que eu falei para vocês, e eles são responsáveis pelo arco reflexo. Vocês aprenderam na neurofisiologia que um arco reflexo, para que ele funcione, precisa de um nervo aferente, que é sensorial, que captou o estímulo, precisa dessa região específica de segmentos espinhais para fazer o arco reflexo e precisa de um nervo eferente, que é o motor, para fazer a retirada do membro, né, e os músculos, claro, desse membro. Desde que haja integridade desse circuito, o arco reflexo está preservado. Então, vocês só vão pegar um paciente com alteração do arco reflexo de um membro torácico se ele tiver alteração ou nesses segmentos espinhais ou na periferia. Se o problema for aqui, ó, C1, C5, por exemplo, se ele tiver uma hernia de disco C1, C5, aqui não tem lesão, nem aqui tem lesão. Ou seja, os arcos reflexos aqui estão normais. Aqui estão normais. Porque a lesão é lá em cima. Se a lesão for C6T2, o arco reflexo de membros torácicos está comprometido, vai estar diminuído ou ausente. E dos pélvicos? Vão estar normais, porque a lesão não está aqui, a lesão estava lá na frente. Então aqui o arco reflexo está normal. Se a lesão for tóraco-lombar, arco reflexo torácico está normal e o arco reflexo dos pélvicos está normal, porque as estruturas aqui estão preservadas. Embora esse animal pode estar paralítico, vamos dizer, se essa lesão for grave, T3, L3. E, finalmente, se o problema for aqui L4, S3, o arco reflexo vai estar comprometido, diminuído, ou até ausente, depende da gravidade. Tá? De novo, convido vocês para lerem o capítulo, para isso ficar muito sedimentado na cabeça de vocês, e amanhã vocês tirarem todas as dúvidas também com a aula que vai destrinchar isso tudo aqui. Beleza? Então, só lembrando, né, a medula espinhal, ela tem a parte interna, que é a substância cinzenta, olha que linda, onde tem vários corpos de neurônios na região tanto dorsal quanto na região ventral. Então, aqui são mais sensoriais, como a gente já falou, né? São neurônios mais sensoriais. Aqui na região tóraco-lombar, existem corpos de neurônios simpáticos. Na região lombosacra, existem aqui parasimpáticos. Na região S1, S2, S3, da medula espinhal, existem neurônios parasimpáticos. E na porção mais ventral, os neurônios motores, que vão, né, emitir aqui seus prolongamentos axonais. E tudo que vocês estão vendo aqui nesses fascículos, né, nessas regiões todas aqui externas, né, de substância. Isso aqui é pela coloração, né, que parece que está invertido, tá? Não se enganem, é pela coloração. E aí aqui está preto e branco, mas aqui no meio é cinzenta e externamente, obviamente, é branca. Beleza? E na branca não tem corpo de neurônio, só tem células da glia e também tem fibras de axônio, que podem ou não ser mielinizadas. Beleza, gente? A colinha para vocês, depois terem essa colinha aí das intumescências que a gente está falando, que vão ser destrinchadas amanhã. Então, de segmento C6 até T2, né, e os nervos que vão ser emitidos, ó, os nervozinhos que vão ser emitidos de cada conjunto de segmentos espinhais, para ir lá inervar um grupamento específico de cada um dos membros. Então, essa colinha aqui, a gente não vai exigir que vocês tenham isso decorado, claro, não tem porquê, mas é importante vocês terem essas colinhas de consulta sempre que necessário. E para o lombosacro, a mesma coisa, de L4 a S3, então, os nervos que vão ser emitidos para as regiões de musculatura, tanto extensora, que é mais cranial, quanto flexora, que é mais caudal, e aqui também mostrando, né, ó, nervo femoral, que vai ser formado pelo conjunto das raízes de L4, L5, L6,
o isquiático, que vai ser formado pela conjunção de raiz L6, L7, S1, e por aí vai. Lembrando que segmentos sacrais, S1, S2 e S3, também são importantes porque formam inervação motora, que é o nervo pudendo, que vai para esfíncteres, uretral externo e anal externo. É o que todo mundo consegue contrair aí, voluntariamente. Todo mundo consegue contrair seu esfíncter justamente por conta deste nervo. Se tivermos lesão nessa região sacral aqui, ó, que no cão está dentro da vértebra L5, S1, S2, S3. Então, os segmentos sacrais estão dentro da vértebra L5 no cão, porque na L6 já vai terminar a medula espinhal, lembre-se. Se tiver uma lesão ali em L5 de vértebra, e isso aqui tiver exprimido, comprimido, certamente perde-se essa capacidade de controle motor do esfíncter. Esse esfíncter vai ficar flácido, e isso pode, então, originar incontinência urinária. Você não consegue mais ter esse controle de esfíncteres. E, claro, como eu já falei também dessa região, S1, S2, S3, também nascem, né, também origina aqui nervos parasimpáticos, que vão ser imprescindíveis. Vocês estão tendo aula, acredito eu, vocês estão tendo técnica cirúrgica e cirurgia, né, nesse semestre. É imprescindível que vocês saibam a inervação também de órgãos de cavidade abdominal, torácicas. Tenho certeza que vocês devem estar aprendendo isso. Relembrando, na verdade, isso, porque vocês já aprenderam na anatomia. Então, é importante que vocês lembrem-se, por exemplo, o nervo pélvico é um dos nervos que vai sair daqui de S1, S2, S3, e é uma inervação parasimpática que vai para a bexiga, que vai para a parte de cólon, que vai para a parte de final de intestinos na porção mais caudal dentro do abdômen. Então, inervação bem importante. Eu falei para vocês, se eu estou falando da parasimpática, claro que tem a simpática, né? E a simpática, ela vai vir lá da região tóraco-lombar, né? Como eu falei anteriormente, dessa região tóraco-lombar, é onde estão as cadeias simpáticas, que vão nascer principalmente através das raízes de L1, L2 e L3, que vão formar um nervo específico que chama-se hipogástrico, que também vai ajudar a inervação de muitas vísceras, muitas estruturas abdominais. E para finalizar, gente, o sistema nervoso periférico. Depois, não adianta nada, né? A gente iniciar movimento, refinar movimento, coordenar movimento, se chega aqui na periferia, tem alguma coisa prejudicada. Ou, até antes disso, às vezes a parte sensorial não consegue captar adequadamente estímulos para mandar lá para o sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso periférico vai ser imprescindível. E aí nós temos, então, a divisão neuroanatômica, como eu falei para vocês anteriormente, né, em raízes dos nervos, claro que se são nervos, são periféricos, né, isso é uma redundância. E aí existem doenças que acometem só raízes, vão fazer as radiculopatias. Existem doenças que vão acometer os nervos propriamente ditos, vão ser as neuropatias. Junção neuromuscular é importantíssima, né? Há vários neurotransmissores que podem estar atuando aqui nessa junção neuromuscular, dependendo, né, se é uma fibra motora, se é uma fibra simpática, parasimpática. Então, tem neurotransmissores diferentes atuando aí. E aí, existem doenças que vão causar juncionopatias. A gente já deu alguns exemplos, né? Intoxicação por organofosforado de carbamato, o próprio botulismo, a própria miastenia graves, são condições que acometem essa região. E, finalmente, não adianta nada chegar todo o impulso elétrico até a junção se o músculo em si, ou o órgão efetor, uma glândula, músculo liso, não importa, se ele estiver comprometido. Não vai ter função, né? Então, as famosas miopatias também podem causar sinais neurológicos no nosso paciente. Beleza? Então, vocês devem ter lido lá no livro, né, no capítulo do livro, os nossos objetivos de fazer avaliação neurológica. Então, primeiro, identificar se o problema realmente é neurológico. Às vezes, vocês estão atendendo um paciente que está lá cego. Será que o problema é oftálmico ou é neurológico? Vocês estão pegando um paciente que está claudicando. Será que ele tem um problema ortopédico ou é neurológico? E por aí vai. Vai ser importante o exame neurológico por isso.
E aí, se for neurológico, é importante localizar a lesão. Depois de localizar a lesão, a gente estabelece os diagnósticos diferenciais. Quanto mais se encaixa naquele quadro, melhor. Você vai trabalhar com uma listinha de diagnósticos diferenciais. E agora sim, você vai propor exames complementares somente depois que você tiver suspeitas muito claras. Isso é medicina baseada em evidências, gente. Não adianta eu simplesmente pegar o cachorro lá, ver mioclonia, é sinomose, deixa eu pedir já uma bateria de exames. Eu nem olhei para o cachorro, nem pus a mão no cachorro. Isso não existe. Né? Então a gente precisa, eu tenho suspeita disso, disso, disso e disso. Vamos começar pelo básico. Eu vou fazer primeiro exames básicos e mais baratos, porque eu vou pensar também no bolso do tutor, claro, para tentar descartar ou confirmar essa suspeita que é a mais comum na rotina. Eu sempre vou pensar pelo mais comum também. Não adianta eu ficar pensando em pontinha de borda de livro, de canto de livro. Não adianta. Eu tenho que pensar no que realmente é importante na nossa prática. E assim eu vou descartando diferenciais até que eu consiga confirmar e chegar num diagnóstico ou presuntivo ou, de preferência, definitivo. Tá? Então, os exames complementares devem ser baseados na evidência. Assim que eu tiver um diagnóstico, então, o mais rápido possível, eu consigo definir uma terapêutica e aí definir o prognóstico do nosso paciente. Já falamos sobre isso, né, as 8 fases da avaliação neurológica. Releiam o capítulo, porque vai ser importante cada uma dessas etapas, para que vocês tenham, então, uma listinha que a gente vai chamar de sistema, um acrônimo, né, um sistema de acrônimo, de iniciais, que eu chamo de Duminy-TV. Eu chamo não, a literatura chama, quem sou eu? A literatura chama de Duminy-TV, e que significa exatamente aqueles conjuntos de doenças que eu falei para vocês. Vejam lá. Problemas degenerativos. Como é que se comportam problemas degenerativos em relação à gravidade do início dos sinais clínicos e ao tempo de desenrolamento disso tudo? Ou seja, o curso de doença. Então, a gente espera que um problema degenerativo comece devagar e os sinais clínicos vão piorando com o tempo, não é? Anomalias. Bom, geralmente se o animal nasceu com uma anomalia especificamente, geralmente a anomalia em si, ela geralmente é estática. Claro que podem vir consequências e piorar o quadro do paciente, mas a anomalia em si, ela é estática. Problemas metabólicos. Elas têm um perfil de ter melhoras e pioras. Exemplo, o paciente que tem diabetes. Quando ele faz hiperglicemia, ao contrário, né? Quando ele faz hiperglicemia, ele pode ter quadros hipertensivos, ele pode ter quadros importantes, levando até problema neurológico. Quando ele tem picos de hipoglicemia, porque o tratamento não está sendo bem feito, ele pode ter crise epilética. Tá? Então, isso vai depender muito de como que está o controle do problema metabólico, né? Melhoras e pioras. Os problemas, de uma forma geral, neoplásico, nutricional, infeccioso inflamatório, idiopático heterogênico, geralmente tem um perfil também de iniciar um pouco mais rápido, né, e ir piorando com o tempo. Tá? Bruno, neoplásico, claro, depende muito da neoplasia, mas no sistema neural, a neoplasia ela tende a ser compensada por mecanismos compensatórios internos no crânio, na coluna vertebral. Chega uma hora que, de repente, esse mecanismo se perde, e aí o proprietário chega falando para você, nossa, mas meu cão estava bom até ontem. De repente ele ficou ruim. Não, na verdade, quando você vai avaliar com calma, você vai achar indícios de que vinha algo discretamente já de algum tempo e que agudizou agora. Beleza? E, finalmente, um perfil que se inverte, problemas tóxicos, traumáticos ou vasculares. Qualquer um desses três, gente, na prática de pequenos animais, eles vão ter um início muito abrupto. É um animal que está completamente normal. Teve um acidente vascular encefálico. Os sinais clínicos vão começar agora. Geralmente vão ser mais graves e a tendência é de melhorar com o tempo. Claro, se for tão grave a ponto de levar o animal a óbito, não vai dar tempo de melhorar, mas se for, por exemplo, que nem eu falei do trauma, intoxicação é a mesma coisa, se intoxicou, teve um trauma, começam os sinais imediatamente. E a tendência, se não for algo tão grave, é melhorar, podendo, claro, deixar sequelas, dependendo do tipo de comprometimento. E aí depois vem o que a gente vai estudar a partir das próximas aulas em relação a doença, a fatores predisponentes, né? Raças predispostas, idade, sexo, atividades realizadas pelo organismo, pelo indivíduo, histórico do paciente, vacinações prévias, viagens prévias, antecedentes mórbidos, problemas na família,
do mesmo tipo, se o início, né, está sendo agudo ou crônico, se é uma localização focal ou multifocal no sistema neural, se a progressão está piorando, está estática ou está regredindo. Então, tudo isso vai ser muito importante, tá? E a gente vai trabalhar bem baseado em problematização. E aí, gente, estão acordados aí, vivos ainda, comigo? Sim, professor. Sim. Sim. Só derretendo, mas o que sobrou... Nossa, aqui também eu tô sem ar. É isso aí. Entenderam mais ou menos, gente? Essa é a proposta da neurologia. A neurologia não é difícil. Ela é complexa. Mas se a gente tiver muito embasado essa parte inicial que vocês estudaram lá atrás, e vai ser importante retomar, sim, neuroanatomia, função, etc., todo o restante vai ficar muito mais simples e vocês vão ver que vai fazer todo sentido. Vai fazer todo sentido. É muito legal trabalhar com neurologia, porque ela tem toda a lógica, né? Está no nome, né? Neurológico, né? Tem todo um sentido em cada coisa que a gente vai fazer. E para quem gosta de uma boa investigação, a neurologia é um prato cheio. Dúvida, gente? Dúvidas porque eu já falei demais. Hoje eu queria mais escutar e acabei falando muito. E aí? Alguma dúvida? Nada? Entenderam nada? Ou alguma coisinha? Foi muito boa a aula, professor. Sem dúvidas. As que eu tinha, eu já retirei. Ótimo, então. Conseguiram dar uma esclarecida, né? Bom, agora é só processar mesmo, professor. Eu sei, é muita informação, né? E outro erro metodológico de ensino nosso, isso infelizmente não é da UFG, isso infelizmente é do ensino brasileiro, ainda é matriz curricular sistêmica, é MEC, é tudo. A nossa matriz, ela faz com que vocês aprendam lá neuroanatomia lá atrás, depois, desconexo com isso, vocês aprendem fisiologia, desconexo farmacologia, desconexo não sei o que lá, desconexo semiologia. Então, não tem jeito. A neurologia, assim, não só a neuro, todas as áreas, né? Elas têm que estar integradas. Se a gente não integrar, a gente não consegue fazer um bom raciocínio lógico. Então, vocês têm toda a razão. Agora é processar esse monte de informação. Não tem pressa, a gente não vai fugir daqui. A disciplina, por mais que ela tenha só 5 aulas, a gente vai estar aqui para os próximos semestres de vocês. Então, nesses próximos dias, o que vocês tiverem de dúvidas, vocês façam durante, depois, presencial, virtual, por e-mail, por onde vocês quiserem, tá? Vocês sabem que eu sou completamente disponível para vocês e faço questão e tenho prazer em ajudar. Beleza? E se não tiverem mais dúvidas, então, eu me despeço. Esse vai ser o mesmo link de amanhã. O passarinho tá espertão aqui, vai ser um passarinho neurologista. Se o lockdown não comer ele primeiro, né? Ele se arrisca. Ai, credo, professor. Ele provoca, acreditem. Vocês podem ver nos rios que a gente está colocando dos dois. Eles são muito engraçados, esses dois juntos. Mas é brincadeira, o lockdown ele é muito bonzinho. Ele só deixa ele bicar. O passarinho, como é que chama? Oi? O passarinho, qual o nome dele? Não tem nome ainda. Tá em votação, acho que é o nome dele no Instagram. A Mariel colocou lá umas sugestões de nome. Vamos ver como é que vai ser. Neurobird, é uma boa. Neurobird. Beleza, então, galera. Então, brigadão pela atenção. Valeu. Se cuidem. Deem uma estudada para amanhã. Amanhã vocês estão com a Aldmila falando sobre localização mielopática. Tchau. Até mais. Tchau, professor. Valeu. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, imagina. Obrigada, professor. Valeu.